Graça e paz, queridos. Vamos avançando, mais uma aula sobre realidades da nova criatura. Eu quero compartilhar com você o que o Senhor Jesus ele disse para Nicodemos. Abre lá comigo, em João 3, a partir do verso 1. Jesus ele se encontra com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um mestre da lei. E Jesus explica sobre o novo nascimento. João capítulo 3 diz assim, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Jesus disse: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu ter havido dito, deveis nascer de novo. Aí Jesus ele vai falando, mas o questionamento inicial de Nicodemos é como é que uma pessoa que já nasceu vai voltar para o ventre da sua mãe. O Senhor Jesus ele está falando que não é um nascimento carnal, um novo nascimento carnal, não. Mas é o espírito humano sendo recriado. Aí ele fala, no verso 5, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse nascer da água, muita gente acha que é o batismo nas águas, mas não é. O nascer da água é ser... A água simboliza uma purificação, uma lavagem. E como é que a gente é lavado hoje? Através da palavra de Deus. A água aqui é um simbolismo para a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus tem efeito na nossa vida, então nós somos lavados pela água da palavra, pelo conhecimento revelado de Deus. E esse conhecimento revelado no nosso coração faz com que venhamos a tomar a atitude de crer na obra redentora do Senhor Jesus. E a partir desse momento nós nascemos de novo. O nosso espírito ele é recriado e recebemos a presença de Deus habitando dentro de nós. Continuamos ainda, como a gente veio explicando ao longo dessas aulas, continuamos ainda sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito ao mesmo corpo, um corpo ainda carnal, não glorificado. Estamos ainda nesse vaso de barro, mas há uma preciosidade agora nesse vaso de barro. O nosso espírito ele é recriado e nós passamos a ter a natureza do próprio Deus habitando dentro de nós. Agora, em Cristo, nós somos seres espirituais e não mais almas viventes como o primeiro Adão. O primeiro Adão era uma alma vivente, mas nós, em Cristo Jesus, nos tornamos espírito vivificante. E porque somos espíritos, importa que os seus adoradores, os adoradores de Deus, o adorem em espírito e em verdade. Agora nós podemos ter um relacionamento com Deus, porque a nossa natureza, ela é uma natureza espiritual. E não tem melhor coisa do que essa, do que o ser humano, ele nascer de novo, ter esse milagre dentro dele. Porque aí sim, o Espírito Santo vai ter poder para agir sobre a sua vida. Existe uma diferença entre nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo. O novo nascimento é a recriação do espírito humano, para que ele seja um com Deus. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, é o recebimento dos dons espirituais, que capacita aquele que é nascido de novo para pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, operar nos dons. O novo nascimento tem correlação com os frutos do Espírito. E o batismo com o Espírito Santo tem correlacionamento com os dons do Espírito. Aquele que nasce de novo, ele manifesta os frutos do Espírito Santo.
que é paz, longanimidade, domínio próprio, amor, mansidão e todos esses. E aquele que é após o novo nascimento, que pode ser junto ou não com o batismo com o Espírito Santo, ele vai receber os dons, dom de cura, dom de línguas, dom de profecia, dom da palavra de conhecimento, dom da palavra de sabedoria, o dom da fé, que é diferente da fé que nós temos, que é um dom superior de manifestar a fé, e os vários outros dons. Mas isso aí a gente vai abordar num outro momento. Só quero que você saiba nesse momento que existe uma diferenciação. Uma é a obra de nascer de novo e a outra é a obra de ser batizado com o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos que importa que o homem nasça de novo. Ele tem o seu espírito recriado. E eu quero aprofundar um pouco aqui sobre uma das chaves da realidade da nova criatura, que é a fé. Como a fé ela é manifestada. A fé, vai lá comigo em Hebreus. Deixa eu achar aqui o livro. Hebreus 11. Verso 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então você vê que o escritor aos Hebreus ele correlaciona o verso 1, que é uma certeza. Essa palavra certeza no grego, ela é upostasis, que quer dizer uma firme convicção sem espaço para dúvida. A fé é a upostasis de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Não é porque não podemos ver que aquilo não existe, mas a fé comprova que aquilo que a gente não vê existe. Aí o verso 3 fala assim, ele dá uma chave muito poderosa. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Lá em Gênesis 1, a gente vai ver Deus falando, haja luz, haja separação entre as águas, haja, e as coisas foram tomando forma. E as coisas foram acontecendo do invisível, daquilo que era invisível aos olhos humanos, aos nossos olhos, foi tomando uma forma visível. Já tudo estava disponível no mundo espiritual, mas o que era invisível se tornou visível pela palavra de Deus. E Deus ele deixa uma dica muito clara para nós, que é a nossa palavra. O que nós dissermos, lá em Marcos 11, 23, Jesus ele fala que se nós dissermos a este monte, falar, está envolvido. No ato de crer está envolvido o falar, o professar. Jesus fala aos discípulos, se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e crer no que você fala, assim será feito. Então note que a fé ela está envolvida com o falar. Eu tenho que dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Aí Jesus complementa, e não duvidar no seu coração, assim se fará o que você disse. Então existe um poder criativo nas suas palavras. Em Provérbios vai dizer que vida ou morte estão no poder da língua. Come do seu fruto quem bem usufrui disso, desse poder. Então, a nossa fé ela é expressada através das nossas palavras. A nossa fé ela não pode ter só um assentimento mental, só um conhecimento mental. Não, ela tem que ser falada. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você fala a palavra,
O ouvido mais próximo da sua boca é o seu mesmo. Então, quanto mais você fala, professa a palavra, que você é justiça de Deus, que você é perdoado, que você é sarado, que tem provisão sobre a sua vida, que a sua família é abençoada, que o seu casamento é sarado. Quanto mais você fala essas verdades da palavra, você está falando a palavra de Deus. E você está ouvindo. E essa palavra, ela entra no seu ouvido. E fé é gerada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então fale a palavra de Deus. Quanto mais você falar a palavra, quanto mais você professar a palavra, mais fé vai sendo gerada no seu coração. E aí, essa palavra que foi dita, que foi falada, ela sai do seu entendimento mental e cai no seu coração e produz revelação na sua vida. E quando ela produz revelação, pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, existe um poder criativo que vai fazer com que essas coisas se manifestem. Upostases, uma firme convicção, sem espaço para dúvida. Porque quanto mais você fala a palavra de Deus, mais você ouve de você mesmo, e mais fé é gerada, mais revelação é gerada no seu coração. E aí, cedo ou tarde, você vai ver a manifestação daquilo que Deus já falou. Você só está reproduzindo para que a fé seja gerada. Deus, ele podia muito bem não falar e simplesmente só criar, porque ele é Deus. Mas está relatado em Gênesis que Deus disse haja. E porque ele falou, aquilo que era invisível se tornou visível. As coisas passaram a existir. E assim a nossa fé. Se a gente disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração e crer no que você fala, assim será feito. Marcos 11, 23. Então, o processo de crer da nova criatura está envolvido professar a palavra de Deus. Você recebeu a Jesus na sua vida porque você o confessou como o Senhor da sua vida. E quando você confessou, fé foi gerada no seu coração e o seu espírito foi recriado. O que é mais fácil, nascer de novo ou receber uma bênção terrena, uma bênção dessa vida? É muito fácil, mais fácil receber uma bênção dessa vida. Mas você, porque você falou, o seu espírito foi recriado. Porque você falou, fé foi gerada e o seu espírito foi recriado. Você recebeu o dom da salvação. E por causa do ato de falar, envolvido com a crença no coração, o milagre aconteceu dentro de você. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim é para todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos verbalizando a nossa fé. E quando essa fé é verbalizada, nós ouvimos. E quando nós ouvimos, fé é gerada no nosso coração, produzindo revelação. Sabendo que cedo ou tarde aquela palavra que foi dita a nosso respeito vai se cumprir. Porque existe um poder criativo na sua voz. Amém? Então, essa é uma aula bem curta. São 13 minutos, mais ou menos. Mas torne a ouvir, ouça e ouça novamente para que esse princípio poderoso da palavra, ele caia no seu coração e não se afaste e gere revelação. Quanto mais você ouve da palavra, se alimenta da palavra, mais poder é criado dentro de você, dentro do seu coração. Amém? Então, para encerrar, quero fazer uma oração para que essas verdades elas fiquem gravadas na sua vida. Feche os seus olhos comigo. Senhor nosso Deus e Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, Pai, obrigado por essas verdades tão tremendas, por essas verdades tão poderosas, que essas verdades, Pai, do ato de falar a fé, de professar a fé, fiquem gravadas no nosso coração e não se apartem. Obrigado, Pai, por esse entendimento revelado da Tua Palavra. Toma a vida de cada um aqui que está ouvindo e está prestando atenção e está se alimentando dessas verdades através desse vídeo. Que fé seja gerada, Pai. Que o coração desses meus irmãos seja como um solo fértil e que essa palavra ela venha prosperar nesse coração. É que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.